pessoal, tudo bem? Vamos nessa então, dentro aqui do Estratégia Concurso. Nesse bloco eu vou trabalhar com vocês a parte de polinômios, mais especificamente a parte de fatoração de polinômios. Dentro desse bloco, vou chamar a atenção de vocês aqui para o chamado fator comum em evidência. Deixei para vocês disponíveis as minhas redes sociais, em particular Instagram, é o @profbrunolima. Moçada, qual que vai ser então a lógica para início de conversa, do processo de fatoração? Fatorar, quando eu falo, por exemplo, que eu vou fatorar o número 30, aí eu quero fazer a fatoração do número 30. Quando você fala para mim que quer fazer a fatoração do número 30, é porque você quer escrever o número 30 como um produto de fatores primos. Então você pode escrever o 30, por exemplo, como 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 5 dá o 30, não é isso? Então o 30 ele é fatorado, ou seja, ele é escrito como uma multiplicação a partir dos fatores 2, 3 e 5. E por que a parte de fatoração de polinômios ela acaba sendo tão importante? Porque para alguns tipos de cálculos que a gente faz, simplificar algumas expressões acaba sendo muito importante. E a simplificação, por exemplo, numa fração, quando a gente tem operações envolvendo frações, por exemplo, a gente sempre fala que a simplificação ela é possível quando eu tenho multiplicação. Só te dar um exemplo para clarear um pouquinho a ideia. Quando eu tenho isso aqui, por exemplo, olha. Ó, se eu tiver isso aqui, por exemplo, 5 terços vezes 6 décimos. Quando a gente está multiplicando frações, por exemplo, eu sei que eu posso simplificar os 5 com 10. 5 por 5 dá 1, 10 por 5 dá 2. Eu poderia aqui simplificar os 6 com 3, 3 por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2. Poderia depois até simplificar aqui, né, esse 2 com 2. Mas já é um processo que na adição ele não é possível. Eu não posso chegar numa adição e simplificar o 5 com 10 ou o 6 com 3. Então o que vai acontecer? Em alguns cálculos algébricos, ou seja, cálculos envolvendo expressões que têm letras, em alguns cálculos algébricos é muito importante que a gente consiga simplificar aqueles polinômios. E para que a gente consiga simplificar aqueles polinômios, eu preciso primeiro transformar aquele polinômio numa multiplicação. Eu preciso então fatorar aquele polinômio. E um dos casos de fatoração que nós temos é o chamado fator comum em evidência. Fator comum em evidência justamente porque eu vou colocar aqui um termo em evidência, um termo em destaque. Esse termo em destaque, que a gente chama de fator comum em evidência, é um termo que faz parte de todas as parcelas. É como se eu pudesse enxergar aquele termo presente em todas as parcelas. Como assim, Bruno? Eu não estou te entendendo. Bora lá, deixa eu te explicar então qual que vai ser o esquema aqui do fator comum em evidência. Com relação às letras, vai ser sempre muito tranquilo você identificar o que vai ficar em evidência. Pode ficar em evidência uma letra ou as letras que façam parte de todas as parcelas. Então, nesse primeiro polinômio que eu coloquei para vocês, por exemplo, eu não posso colocar o x em evidência. O x aqui, ele não ganha destaque, ele não vai para o fator em evidência. Por quê? Porque o x não é um cara que faça parte de todas as parcelas. Agora, o y é. O y é um cara que faz parte de todas as parcelas. Então eu posso dizer que o y vai ficar em evidência. Vai ficar lá na frente em destaque. Então, com relação às letras, a gente não vai ter muito problema. Eu tenho que perceber qual ou quais letras aparecem em todas as parcelas. E com mais um detalhe, se essa letra aparecer repetida, por exemplo, em mais de uma parcela, mas com expoentes diferentes, porque eu posso ter, por exemplo, o x aparecendo numa parcela elevado ao quadrado e o x numa outra parcela sendo elevado ao cubo, numa outra parcela sendo elevado à quinta. O que fica em evidência? O que ficaria em evidência seria o x elevado ao quadrado, ou seja, o x com o seu menor expoente. Por quê, gente? Na realidade, suponhamos que eu tivesse isso aqui, olha, só para vocês entenderem a lógica da coisa. Se eu estivesse colocando isso aqui, por exemplo, 3x ao cubo mais 4x elevado à quinta. 3x ao cubo mais 4x elevado à quinta, veja se você concorda comigo, é como se fosse 3 vezes x vezes x vezes x, mais 4 vezes x vezes x vezes x vezes x vezes x. Eu posso colocar o x em evidência quantas vezes? Quantas vezes que ele apareceu nas duas parcelas? Ele apareceu 2 vezes aqui, olha. Ele apareceu 3 vezes nas duas parcelas. Então eu colocaria o quê? O x elevado ao cubo em evidência. Eu coloco em evidência o que aparece em todas as parcelas. Ah, eu fiquei na dúvida se era o x elevado ao cubo ou o x elevado à quinta. Então entenda a lógica do que é ficar em evidência. O x apareceu 5 vezes nesse fator aqui, para que o x aparecesse elevado à quinta em evidência? Não.
O que a gente tem aqui é o x aparecendo no máximo 3 vezes. Então, eu posso colocar isso. Na prática, o que a gente vai colocar é basicamente o seguinte. Com relação ao expoente, você vai pegar sempre o quê? Sempre o menor expoente, tá bom? Mas a lógica de ficar em evidência é isso. Eu não posso colocar o x elevado a quinta em evidência porque ele não apareceu aqui 5 vezes para ganhar destaque, ok? Então, nesse caso, a gente deixa para esse exemplo que está aqui especificamente só o y. Mas, se tivéssemos y elevado a expoentes diferentes, a gente pega sempre o menor expoente. Se achar que deve, anote aí, tá bom? Quando eu for trabalhar com fator comum em evidência, com relação às letras, eu pego sempre o menor expoente, desde que essa letra seja comum a todos os termos, sempre com o menor expoente. E com relação aos números, como que eu faço para descobrir o que vai ficar em evidência? Bem, na realidade, tudo tem a ver com a decomposição desses números. O 3, decomposto como um número primo, ele é só o 3. O 9, decomposto como um número primo, é 3 vezes 3. Como números primos, né? Ele é 3 vezes 3. E o 6, decomposto como números primos, ele acaba virando o quê? 2 vezes 3. O que nesses 3 fatores aqui eu posso enxergar que fica em evidência? Ou seja, o que aparece nos 3 fatores? O único termo que aparece nos 3 fatores é o próprio 3. Concordam comigo? Aí eu achei que eu pudesse colocar o 3 ao quadrado em evidência. Não, você não pode colocar o 3 ao quadrado, você não pode colocar o 9 em evidência, porque aqui eu não tive 3 vezes 3. Aqui eu não tive 3 vezes 3. Você coloca em evidência aquilo que está escondido ali, comum, de forma comum, em todas as parcelas. Então, nesse caso, o 3, o 9 e o 6, o fator que fica em evidência é o 3. Moçada, tudo isso que eu falei tem a ver, na realidade, com o MDC entre esses monômios. Entre o 3x ao quadrado y, o 9xy e o 6y. Só que aí se eu falar que eu estou calculando aqui MDC de monômios, talvez você já fale assim, ah, isso aqui não é para mim não. Vou passar outra hora, porque esse negócio de MDC de número tem hora que eu já tenho dificuldade, que dirá calcular MDC aqui de monômios. Mas na prática é isso. Olha que simples. Com relação às letras, vocês vão pegar as letras comuns, sempre com os menores expoentes. E com relação aos números? Com relação aos números, vocês vão encontrar qual que é o maior número que divide todos os fatores aqui ao mesmo tempo. Todos os coeficientes, né, desses fatores ao mesmo tempo. Então, refazendo a minha pergunta, olha aqui para o 3, olha aqui para o 9 e olha aqui para o 6. Qual que é o maior número que vocês conseguem dividir os 3 ao mesmo tempo? Qual que é o maior número que existe que vocês conseguiriam dividir todos eles ao mesmo tempo? Poxa, o maior número que existe é o 3, que eu consigo dividir tanto o 3, quanto o 9, quanto o 6. Então pronto, é o 3 que fica em evidência, tá bom? O que vocês têm que enxergar é que esse número que está aqui, olha, ele tem que estar dentro desses outros. O 3 está dentro do 9? Sim, porque o 9 ele é o quê? Ele é 3 vezes 3. Então olha o 3 ali dentro do 9. O 3 está dentro do 6? Sim, porque o que é o 6? O 6 é 3 vezes 2. Então olha o 3 escondido ali dentro do 6, ok? Então a gente fica com isso aqui, olha. 3y que vai multiplicar, aí agora a gente vem. 3y, para fazer virar aqui o 3x ao quadrado y, o que está faltando? Porque agora aqui dentro você tem que completar para mim com o que está faltando para esse cara aqui virar esse. Porque você está só reescrevendo a expressão, mas você não pode mudar o resultado, né? Você já tem aqui fora 3y. O que eu tenho que completar aqui dentro para fazer virar esse 3x ao quadrado y? Está faltando colocar só o x ao quadrado. Concordam comigo? Olha só. Tanto que se eu fizer 3y vezes x ao quadrado, vai dar exatamente o 3x ao quadrado y. Agora você refaz a pergunta. O que está faltando para o 3y virar o 9xy? Bom, com relação ao número, está faltando 3. Ah, eu achei que fosse 6. Não, cuidado. É multiplicação. 3 vezes quanto que vira o 9? 3 vezes 3. Com relação ao x, está faltando algum termo? Tá, porque aqui eu tenho o x e aqui fora eu não tenho. Então tem que colocar o x. E o y? Poxa, o y ele já está aqui fora em evidência. Então nem precisa completar, porque já fechou aqui o fator 9xy. O negócio é você constantemente olhar o seguinte, aqui eu precisaria que fosse menos 9xy. 3y vezes menos 3x vai dar 9xy? Vai. 3 vezes 3, 9. 9xy, então tá ali, olha, menos 9xy. Mais 3y, se eu for multiplicar por 6y, 3 vezes quanto que vira o 6? 3 vezes 2. E o y para virar o próprio y? Não precisa. Então tá aqui, olha.
3y, que multiplica x ao quadrado menos 3x mais 2. Esse aqui foi, então, o nosso processo para usar aqui, nesse caso, o fator comum em evidência. Então, repare o que você acabou de conseguir fazer. Isso aqui é muito importante para a gente em algumas situações, tá bom? O que tinha só subtração e adição, você conseguiu dar um jeito de transformar numa expressão que tem o quê? Que tem uma multiplicação. Você fala da mesma expressão, só que transformando essa expressão num produto. Você então fatorou, você transformou em fatores, em uma multiplicação. Essa é a ideia do fator comum em evidência, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no outro exemplo, vê então se a gente pegou o jeito. Olha aí, 10a ao quadrado, b ao cubo, c elevado à quinta, mais 15a, b elevado à quarta, menos 5a elevado ao cubo, b elevado à quinta, c elevado ao cubo. Então bora lá com relação aos números. Separe aqui os coeficientes, o 10, o 15 e o 5. Qual que é o maior número que existe que dá para você dividir tanto 10, quanto 15, quanto 5 ao mesmo tempo? Não é para calcular MMC não, é como se fosse o MDC. Você tem que encontrar um número que dê para dividir por 10, 15 e por 5. Qual que é esse número? Esse número pode ser o 5. Né? Aliás, esse número pode não, o maior número é o 5. Então eu vou colocar o 5 em evidência. É como se eu estivesse dizendo que o 5 está escondido aqui no 10. Tanto é que o 10 ele é o que vezes 5? Ele é 2 vezes 5. Então você vai perceber que o 5 está ali escondido. Ok? O que é o 15? O 15 é 3 vezes 5. E o 5 já está aqui. Então, olha, fica em evidência, fica em destaque, ou ficam em destaques, aqueles termos que aparecem em todos. Então, na decomposição desses números aqui, o número que aparece em todos é o 5. Então, o 5 vai para o destaque, vai para o fator em evidência. Com relação às letras, quem que entra em evidência? Aqui a letra A aparece 2 vezes, aqui a letra A aparece 1 vez, aqui a letra A aparece 3 vezes. O que pode ir para a evidência? Aquilo que aparece em todos. É correto eu dizer que eu posso usar o A elevado a 2? Não, porque eu não tenho 2 fatores A em cada um daqueles termos. O A com o menor expoente, ou seja, o próprio A, é o que vai para a evidência. Então tá aqui, olha, fica em destaque. B elevado ao cubo, B elevado à quarta e B elevado à quinta. Quem ganha destaque? O que ganha destaque é o que está dentro de todos. Então é o B elevado a 3. O B é uma letra comum com o menor expoente, é o B ao cubo. E o C? A letra C é uma letra que vai ganhar destaque, que vai ficar em evidência na decomposição desse polinômio? Não, por quê? Porque a letra C não aparece em todos os termos. Não adianta tentar forçar a barra e colocar em evidência aquilo que não está em destaque em todos. Então a letra C não fica no nosso fator comum. Feito isso, o que eu vou fazer? Vou abrir parênteses. E deixa eu te explicar uma coisa. Isso é regra. Se aqui fora tem 3 termos, tem 3 parcelas, aqui dentro tem que ter 3 parcelas, tá bom? Então, para o seu 5ab ao cubo virar esse 10a ao quadrado b ao cubo c à quinta, vai devagar, não desespera não. 5 vezes quanto que vai dar 10? 5 vezes 2. A vezes quanto que vai dar o A elevado ao quadrado? Lembra que agora você tem que fazer, olha, surgir isso aqui. Isso que está aqui é o que já está dentro desse cara. Agora eu tenho que completar para fazer virar de fato 10A ao quadrado B ao cubo C à quinta. Então entra o 2, o A, porque aí A vezes A daria o A ao quadrado. Com relação à letra B, não precisa, porque o que já está em evidência é o que está lá na minha primeira parcela. E falta eu colocar também o C elevado a quanto? C elevado a quinta. Ok? Pega o 5AB elevado ao cubo e faça virar o 15AB elevado à quarta. Observem, o 5 para virar o 15, coloca 3. O A para virar o A, nem precisa me preocupar. O B ao cubo para virar o B elevado à quarta, preciso completar aqui com o B. Ok? E no último termo, coloca aqui um sinalzinho de menos. O 5 para virar o 5 está faltando 1. Então vai ficar 1 alguma coisa, não precisa nem colocar, ok? Mas se fosse colocar seria o 1. O A para virar o A ao cubo vira A ao quadrado. O B ao cubo para virar B elevado à quinta vira B ao quadrado. Ok? Tem expoente 3 para virar o expoente 5, eu completo com 2. E não tem ali o C ao cubo, que eu vou ter que completar.
Então pronto, essa aqui é a decomposição em, né, tipo é a fatoração, na verdade, desse meu trinômio. Lembrando então que esse menos 1 não teria problema nenhum você deixar indicado para mim como se fosse simplesmente menos a ao quadrado, b ao quadrado, c ao cubo. Perfeito? Vamos dar uma olhada em mais um. A gente só fica bom nisso se treinar. Então vem comigo para a letra C. 18x ao cubo, y ao quadrado, mais 27x ao quadrado, y ao quadrado. Primeiro com relação aos coeficientes. 18 e 27. Qual que é o maior número que existe que dá para eu dividir tanto 18 quanto 27? Vocês vão ver que a gente consegue dividir. Ah, professor, eu consigo dividir por 3. Beleza, eu nem discuto isso. Só que esse aqui é o maior divisor comum entre o 18 e o 27? Não, eu tenho que dividir também, eu teria, por 6 não dá, mas eu poderia dividir por quanto? Por 9, né? O 9 é o maior divisor comum entre o 18 e o 27. Então é o 9 que entra em evidência. Então eu colocaria aqui, olha, o 9, o x é uma letra comum, as duas parcelas, perfeito? Então fica o 9x elevado ao quadrado e o y também elevado ao quadrado. Ah, professor, eu achei que eu nem fosse colocar o y ao quadrado em evidência, porque o y ao quadrado apareceu nos dois igualzinho. Então você coloca o y ao quadrado em evidência, ok? Então, ó, 9x ao quadrado, y ao quadrado, para fazer virar o 18x ao cubo, y ao quadrado, 9 para virar o 18, multiplica por 2. X ao quadrado para virar o x ao cubo, eu completo aqui com o x. E o y ao quadrado para virar o próprio y ao quadrado, nem preciso colocar. Mais o 9 para virar o 27, isso aqui vira 3. X ao quadrado para virar o x ao quadrado, nem precisa colocar. Y ao quadrado para virar o y ao quadrado, também nem precisa colocar. Então eu estou com isso aqui, olha. 9x ao quadrado, y ao quadrado, que multiplica 2x mais 3. Essa é uma decomposição, ou essa é a fatoração daquele polinômio usando o fator comum em evidência. Tem um detalhe aqui que é o seguinte, é muito comum, às vezes a galera enxergar o seguinte, ah, Bruno, cara, eu coloquei o 3 em evidência. Então deixa eu te mostrar uma coisa, se você tivesse colocado, por exemplo, o 3 em evidência, suponhamos que você tivesse feito isso, olha, 3x ao quadrado, y ao quadrado. E aí você está lá todo feliz usando esse cara como fator comum em evidência, mesmo não sendo ele, mesmo sendo esse. E aí você faz, olha, o 3 para virar o 18, falta 6, então você coloca para mim 6x, mais o 3 para virar o 27, falta 9. Digamos o seguinte, não está errado o que você fez não, tá bom? O detalhe é o seguinte, você arrumou um jeito de escrever esse binômio de uma outra maneira, e olha, não se discute, você conseguiu reescrever de uma maneira que é correta, tanto que se você fizer essa conta, esse vezes esse e esse vezes esse, a gente volta no que a gente já tinha lá, ok? Só que o detalhe é o seguinte, a gente não usou o fator comum em evidência de maneira correta. E como que eu posso tirar a prova se eu realmente usei esse meu fator comum em evidência correto ou não? O que acontece é o seguinte, se você coloca esse cara em evidência, mas se aqui dentro os coeficientes ainda têm divisores em comum, é porque você fez conta errada. É porque então esse cara não era o seu fator comum. Tá vendo que aqui dentro esse coeficiente e esse eles ainda são divisíveis por 3? Então é esse divisível por 3 que você esqueceu de colocar aqui fora. Tanto que se você pega esse 3 e junta com esse 3, 3 vezes 3, colocando 9, aí a coisa ficaria redondinha. Então é uma forma que vocês têm de verificar se vocês colocaram o termo correto em evidência. Se vocês vão reparar que sempre que a gente coloca em evidência, olha aqui, olha, 2, 3 e 1. Esses caras não têm fatores em comum, ok? Eles não têm nenhum divisor comum. Aqui na minha letra A, os coeficientes foram 1, 3 e 2. O 1, o 3 e o 2, eles não têm nenhum divisor em comum, certo? Se você usa o fator comum em evidência e se dentro dos parênteses surgem coeficientes que têm divisores comuns, é sinal de que a gente tem que usar o fator comum do lado de fora de maneira diferente, ok? Então está feita aqui a letra C. Vem comigo, vamos dar uma olhadinha aqui nesse exemplo que eu coloquei para vocês como letra D. Fala aí para mim, um número e o maior número que a gente consegue pegar e dividir o 120, o 100 e o 60. Eu sei que aí do outro lado, sua mão está coçando para você colocar o 10 em evidência, mas eu te pergunto o seguinte, o 10 é realmente o maior número que divide esses três ao mesmo tempo? A gente vai ver que não. O maior divisor comum do 120, do 100 e do 60 é o 20. Ok? Então, com relação à parte numérica, eu coloco 20 em evidência.
Com relação às partes literais, lembrem-se de pegar apenas letras comuns e sempre o quê? Com os menores expoentes. Então a letra A aparece aqui, a letra A aparece aqui, a letra A aparece aqui. Então fica simplesmente 20A. Letra X também aparece em todos os termos, só que ela tem que ser tomada com o menor expoente, que seria então o X, ok? Letra X é uma letra comum a todos, e com o menor expoente, o próprio X. Agora a gente completa. 20 para virar 120, eu vou colocar 6. O A já está aqui, e aí o X para virar o X ao cubo, aqui vai virar X ao quadrado. 20 para virar menos 100. 20 vezes menos 100 tem que dar menos 5. Então fica menos 5x, ok? 20 para virar 100, menos 5, menos 5x. 20ax para virar 60x, 20 sobre 60 tem que dar 3. E aí o ax eu nem preciso colocar porque ele já está aqui, né? O ax para virar o próprio ax, está certinho. Então se você for multiplicar 20ax por 6x ao quadrado, vira esse 120. 20ax por menos 5x vira menos 100. 20ax por 3 tem que dar 60ax. E o que eu falei, vocês vão reparar que acontece. Vocês vão ver que o 6, o 5 e o 3, eles não têm fatores em comum, ok? Justamente porque aqui fora eu coloquei o maior fator possível, coloquei esse fator de maneira correta. Fechado? Muito bem. Então com isso, moçada, a gente fecha aqui esse bloco, onde a gente deu ênfase, então, no caso de fatoração conhecido como fator comum em evidência. Trabalhem com relação aos coeficientes, sempre com o maior divisor comum, que na realidade é o MDC, ok? E, gente, se precisar até fazer o cálculo mesmo do MDC, pode fazer. Com relação às letras, tomar apenas letras que sejam comuns a todos os termos e sempre com o menor expoente. A partir daí, fazer com que esse fator comum complete o que a gente tinha na expressão original. Se se antes de você começar a decompor, você tinha uma expressão com 4 termos, dentro dos parênteses eu vou ter que ter também 4 parcelas. Se antes de começar a decompor eu tinha uma expressão com 3 termos, dentro do meu parênteses eu vou ter que ter uma expressão que tem a mesma quantidade de termos. Ou seja, dentro do meu parênteses vai ter que surgir uma expressão com 3 termos. Tá bom? Show de bola, moçada. Então, fecha esse bloco por aqui. Um forte abraço. Valeu!